Eu procurei terapia por ignorância. Porque eu pensava assim, cara, eu vou pagar para sentar na frente de uma pessoa e eu vou falar minha vida para ela. Tem um monte de amigos. Mas como é que essa pessoa vai saber quem eu sou se ela não me ouvir? Isso é foda. Eu vou chegar lá e vou botar um cabo USB nela, não tem como, ela precisa me ouvir. Tanto que a primeira vez que eu cheguei na terapia, eu ouvi da psicóloga o seguinte, eu já sei que tu não sabe nada do que está acontecendo, então nós vamos fazer assim. Geralmente eu faço 3 consultas e eu não cobro. E se no final da terceira consulta tu não quiser, tá tudo certo. E se tu quiser 4, 5, tu vai me dizendo. Cara, quando chegou a segunda consulta, eu não esquece a terceira. Eu já quero a partir de agora. Porque tu começa a te compreender de algumas coisas e tem eu acho que a gente tem uma idade natural nossa quando a gente é criança, que se diz que a gente é uma esponja, né? Eu acho ali quando tá com 5, 6 anos, tu vai absorvendo tudo. Então, se a criança vê que tu tá tomando uma determinada atitude, ela vai achar que aquilo ali é legal, que aquilo é natural, ela passa a fazer. Só que eu penso que essa visão da esponja a gente tem que ter a vida inteira. Então, por exemplo, se tu for numa palestra e tu conseguir aproveitar uma frase, já valeu. Com certeza. Se tu tiver num bate-papo e tu conseguir ouvir uma experiência que tu te identifica, já valeu. E tu sabe que na palestra lá, quando eu conto a situação de possível melhor, 2004 teve uma seleção do Iraque foi campeã da Copa da Ásia. E era um brasileiro treinador, Jorvan Vieira, um carioca desconhecido. E aí um dia eu cheguei na Rádio Guaíba e tinha uma pauta lá. Bagé, a seleção do Iraque ganhou, aí a gente ia para a reunião de pauta, para o briefing, o cara disse assim, o que eu faço? Não, liga aí pro Milton Neves, Juca Kfouri, sei lá. Pegou 3 comentaristas, pergunta para eles o que eles acham, monta uma trilha e monta a matéria de 3 minutos. Eu poderia só fazer isso, que era o possível. Aí eu pensei, cara, se esse cara é brasileiro, eu vou falar com o treinador. Aí eu fui para a internet, descobri um jornalista que tinha feito a matéria, mandei um e-mail, o cara me deu 2 telefones dele, a gente ficou umas 4 horas no ar, caía a ligação o tempo inteiro. Ele estava na Cisjordânia, eles não treinavam no Iraque por causa das guerras, e ele estava sem dormir há 24 horas. Não, 48 horas ele estava sem dormir. Aí eu perguntei assim, mas por quê? Esse cara, eu fui recebido pelo Papa João Paulo II, o Papa Santo, né, até então. Eu disse assim, pô, sério, cara, que fantástico isso. E ele disse assim, sabe por que eu fui recebido? Porque tem uma foto, eles ganharam a Copa da Ásia. Aí, então, olha só, tem uma foto que eles estão todos abraçados e tem uma segunda foto que eles estão jogando o treinador para cima. Aquela foto, o João Paulo II, sabendo do que acontecia, buscou ele. Quando esse cara chegou para trabalhar no Iraque, eles não treinavam no Iraque por causa das guerras. Aí disseram para eles, o Zico já passou por aqui e tal, e o Zico não conseguiu ajeitar, não vai ser tu que vai ajeitar. Então, filho, tu vai participar da Copa da Ásia, tá aqui, ó. O último jogo da fase de classificação era domingo, a passagem deles de volta já era segunda. Eles passaram de fase. A federação já tinha marcado a volta deles. E eles passaram de fase, tiveram que remarcar. E eles passaram de fase de novo. E eles passaram de fase. E eles chegaram à final e ganharam. A federação não acreditava neles. E aí o que é o grande lance dessa foto e que eu só descobri porque eu liguei pro cara? Porque, e até depois eu ganhei, eu cheguei a ganhar um prêmio Ari de jornalismo por causa dessa matéria. Quando eu liguei para ele, eu perguntei assim, tá, mas como é que foi chegar num país tão diferente? Ele disse, Bagé, toda vez que a seleção do Iraque entrava em campo, os números da ONU, que eles acompanham os atendimentos de feridos dos países em guerra, esses números de feridos e mortos diminuíam. Então a ONU chegou à conclusão que no jogo os próprios soldados davam uma relaxada para acompanhar a seleção, que é a magia do futebol, a história do Pelé, que foi jogar num país em guerra e parou a guerra. Só que o que era a grande responsabilidade dele quando ele chegou? O zagueiro dele, por exemplo, era xiita. O camisa 10 dele era sunita. Ele tinha dentro de um mesmo grupo facções, ideologias, culturas completamente diferentes, de pessoas que se odiavam. Porque o clã do meu defensor tinha feito uma emboscada que matou um parente do meu volante. E o meu volante não passava para os caras do ataque, porque lá nos caras do ataque eles pertenciam a um outro clã. Então, tu imagina, ele tinha uma guerra dentro da mesma seleção. E aí, como é que ele faz? Ele começa a sentar esses caras juntos, os caras não se olhavam. Aí ele começa, num primeiro momento, a fazer esses caras fazerem uma refeição mais próximos. Daqui a pouco ele começa a botar um vídeo que ele sabia que ia atingir os 2 grupos ou 3 grupos. Ele vai aproximando. Porque o que ele dizia? Ele, cara, os caras já sabiam que as passagens seriam só para a primeira fase.
Então, tu imagina, os caras falaram, cara, se a gente perder, tá tudo certo. Ninguém ganhou mesmo. Ele começou a mostrar para esses caras que era possível que eles ganhassem. Se eles acreditassem que era possível. E num primeiro ponto, ele disse que o grande lance que ele supera, a primeira bolha que ele fura, é quando ele chega e coloca na cabeça dos caras o seguinte, ó, vamos fazer assim, ó, vamos ganhar, vai ser bom para todo mundo e vocês não precisam ser amigos. Mas se a gente ganhar, vai ser bom para todo mundo. Vocês vão entrar na história, quem sabe nunca mais a seleção do Iraque ganhe uma competição, porque até hoje não ganhou nenhuma, mesmo que a seleção do Iraque volte a ganhar, vocês serão os primeiros a ganhar. Então, eu não quero, eu não vou forçar vocês a se apertarem as mãos. Só que nesse momento vocês estão num time e o outro time que é nosso adversário. Então, ali ao longo dos 90 minutos mais os acréscimos, eu preciso que vocês acreditem. E eles ganham a Copa do Iraque. Mas por que eu consigo descobrir todos esses detalhes que eu estou te falando? Porque eu liguei pro cara. Então, ali era um momento, e eu trago, e tem várias histórias que as histórias da minha palestra, eu tento impactar com situações reais que eu vivi. Nada contra quem vai só com a questão da teoria, muito bem fundamentado, legal. Mas eu trago o impacto buscando a teoria, mas mostrando na prática. Então, ali, o que era melhor? Era fazer o possível ou fazer o melhor. Eu poderia ter feito o possível e o cara ligar para os 3 comentaristas. Eu fiz o melhor. Tanto que quando eu apresentei a matéria, os caras assim, como tu conseguiu falar com esses caras? Porque eu tentei. Então, ali, o que aconteceu? Eu criei uma nova situação dentro do próprio ambiente. Quando eu apresentei aquela matéria, mudou a forma dos caras me olharem. Tipo assim, como é que a gente não vai conseguir o fulano de tal se o Bagé conseguiu descobrir o cara que está lá na Cisjordânia e descobriu que ele falou com o Papa, que eu não sei... Então é isso, sabe? E eu comecei uma história com vocês e eu não terminei, que é do Paulo Vinícius Coelho, do PVC. O que o PVC sempre dizia? São 20 clubes da Série A, né? Então, o que o PVC fazia? Na época, a gente pegou ainda na época com 24. Todos os dias, ele falava com os 24 clubes. Nossa. Todos, ou com um jogador, ou com um diretor, ou com o assessor, mas todo dia ele falava com os 24 clubes. Então, chegou com 2, 3 semanas, todo mundo no clube já disse, e aí, o PVC já ligou? E aí, quando eu ouço isso dele, e eu começo a trabalhar, e na época na rádio ninguém me conhecia, eu peguei uma época que ainda não tinha Rádio Grenal, então era Guaíba, Bandeirantes e Gaúcha. Então, por exemplo, quem saía da Guaíba e ia para Bandeirantes, não tinha renovação. Eram sempre os mesmos chefões ali. E aí, o que eu comecei a fazer? Todos os dias eu ligava para o mesmo dirigente. E aí, se o dirigente não atendesse, eu ligava para o outro. Mas todos os dias, não, aqui... E já aqui é o Alex Bagé da Rádio Guaíba, tudo bem? Tudo bem, Bagé. Prazer, começou há pouco aí? Não, comecei, tô aqui de repórter, não sei. Nem era repórter ainda, era produtor. Eu só queria confirmar contigo tal coisa. E até que um dia entrou a minha primeira notícia. Porque tinha um goleiro que estava para jogar no Grêmio, eu digo assim, tá, mas o Grêmio fica ou não com ele? Não, esquece, esse cara aí tá fora, ele só vai cumprir o final do contrato. Eu tinha a minha primeira notícia. Então, aí tu dá aquela primeira notícia, né, tu começa... E aí, quando eu comecei a ligar para os caras depois já de um mês, os caras assim, fala, Bagé... Quando eu vou para o setor, eu sou tudo bem, pronto, eu ganhei os caras. Aí todo mundo no ambiente que eu precisava do meu dia a dia já me conhecia. Então, quando eu ligava para o cara já sabia, daqui a pouco eu já tinha um celular do cara. Então, tudo é em cima de estratégia. Construir uma relação. De construir uma relação, que hoje é muito mais fácil, né? Às vezes tu pega... Tem pessoas que eu conheço pelo WhatsApp que eu nunca vi na vida, que às vezes se eu passar na rua, não sei quem são. Mas são pessoas que eu já tenho uma certa relação nesse novo mundo digital, que às vezes tu não vê a cara. Mas, sabe, o dia a dia dessa estratégia, de tu pegar e não fazer o teu possível. É esse o grande ponto, de tu fazer o melhor. Eu ficaria o resto do dia assim, conversando com vocês, eu vou emendando uma história na outra, mas eu só quero destacar algumas coisas que eu trago assim na palestra. Claro. Quando eu entregava o jornal ainda, tinha, na época em Porto Alegre, uma gangue muito violenta chamada os Thundercats. E o líder dos Thundercats era um cara... Isso é real? Real, isso é real. Isso é real. Era o Lion. Era não. Aí que tá. Ele era um cara gordão, então eu chamava ele de Thunder Tank, que era o carro do Lion. Que era o carro do Lion. Barbaridade. Esse cara era temido. Hoje tá convertido, a religiosidade e tal. Bom respeito tá com esse cara. Seu Thunder Tank. E aí, então, tu imagina. Então, cara, 11 para 12 anos entregando jornal de madrugada, grande parte das ruas muito escura, né? Então, o que eu fazia? Estratégia de novo. Os lugares que eu sabia que era mais escuro, eu mudava a rota ali, eu estava construindo o meu próprio Waze. Eu mudava a rota para que eu chegasse naqueles lugares mais escuros quando o dia estava raiando, que eu não ia pegar tanta madrugada. E aí, quando eu cheguei nesse dia, eu sabia a casa que esse cara morava. Então, a reza era para sempre passar ali, esse cara nunca tá lá. Porque, esse cara
fazia atrocidades por nada. Ai, que horror. E aí eu digo assim, pô, imagina, pega um cara, né? Pega um guri ali de bobeira, sei lá, só pensa coisa ruim. E aí eu entregava o jornal na casa de um lado e do outro lado da casa dele. A casa dele, que era no meio, não assinava jornal. Aí então, um dia eu tô passando e ele tava sentado numa escadaria que tinha bem na frente da casa dele. E aí, poxa, já comecei a rezar para tudo que era só não acendi vela porque eu não tinha ali. Aí, seguinte, ó. Quando eu larguei o jornal aqui nessa primeira casa, e eu tô passando pela casa dele para ir lá pro vizinho, eu vi que ele gritou assim, ô, guri, ô, guri, ô, guri. Mas gelou. Nossa, aí gelou, virei a Frozen ali. Eita, louco. E aí, gelei e virei para ele e disse assim, não tem um jornal sobrando aí? Eu, claro que tem, cara. E não tinha. O jornal era contado. Claro que tem, meu. E já fui tirando o jornal. Quer ler? Não, eu não leio isso aí, meu. A minha coroa aí, minha mãe que gosta. Aí. Tá, então deixa o jornal pra ela aí. Aí eu disse, tá, irmão, só que eu posso atirar, eu vou atirar ali na nossa casa. Não, pode atirar. Dobrei, atirei. Não, pode crer, não sei o quê. Aí eu dei uns 2 pates assim, ô, meu. Aí eu já cresci, né? Aí ele disse assim, qual foi? Eu disse, cara, tu quer que eu deixe todo dia um jornal aí? Ele disse assim, tá, mas sobra? Não, todo dia sobra, eu deixo aí se tu quiser, meu. Não, então deixa aí, porque daí eu entregava o jornal de domingo no sábado de tarde, né? Eles, não, aí no sábado de tarde, quando tu passar, eu vou te deixar um refri aí, não sei. Eu, não, beleza, todo dia eu vou deixar aí. O que eu fazia? Todo dia eu escolhia uma casa e não entregava. Pra ter o jornal dele. Era errado? Era. Mas ali eu tava me resguardando. Sim, imagina. Eu ganhei o cara, né? Na pior das hipóteses, Naquela rua Não mexe com o guri, não. Guri é meu. É. Largava o jornal, pô, eu tô agradando a mãe do cara. Olha isso, cara. Cara, com 11 a anos, estratégia tu que o cara tinha- tem que ter pra sobreviver. É sobrevivência. É gestão de pessoas. Mas, cara, impressionante. eu tô agradando a mãe dele. 11 anos, né? Tô agradando a mãe dele. Beleza. Aí o que aconteceu? Passou uma semana, 2, algumas pessoas começaram a ligar pro jornal. Que tava faltando jornal. Aí eu entro numa outra parte da minha palestra, que é, independentemente da situação, diz a verdade. Quando o cara me chama e me pergunta, eu digo pra ele assim, não, cara, é verdade. Vou te dizer, cara, eu tô com medo. Aí toda vez que eu passava lá, o Thunder tava lá na frente lá. Aí, cara, todo dia eu deixo o jornal, porque eu sei que a mãe dele gosta lá. E aí eu escolho uma casa, pô, foi mal. Se tu quiser, me desconta aí, mas foi. Aí ele olhou assim, não, cara, só vamos fazer assim, ó. Quando isso acontecer, me fala. Toma aqui, leva sempre 5 jornais. Se algum bêbado aí de madrugada tiver virado aí te pedir. Eu ganhei o meu chefe porque eu fui sincero com ele. Ele entendeu a situação. Pô, tenho 11, 12 anos, cara. Vai tu lá entregar de madrugada lá. Ele não me perde porque ele me tratou bem. Eu fui leal com ele. Eu agradei o cara e me defendi. Agradei a mãe do cara e ganhei praticamente toda a família. Bom, fiz 100% correto? Não, eu deixei algumas pessoas que estavam pagando sem jornal. Mas aquilo ali era uma sobrevivência para aquele momento, sabe? E, só que daí eu tinha... Aí tu vê o que alguma... De tudo tu tem que tirar alguma coisa boa, sabe? Nada em vão. Tem um ditado que diz, né? Se não é bênção, é lição. Então ali eu já tinha a cabeça preparada para esse tipo de raciocínio. Porque quando tu mora na comunidade, tu só tem uma coisa que interessa para os caras, que é a tua palavra. A gente ouve muito, quem ouve muito rap, principalmente Racionais, que é a cultura de quem vive dentro da vila. Porque o cara, por exemplo, se alguém aproxima lá do traficante, ele aproxima do traficante porque o traficante tem poder, porque o traficante tem arma, porque o traficante tem dinheiro, porque o traficante tem ouro, enfim, tem o carro do ano, a mulherada está próxima ao traficante, enfim. Mas ninguém vai aproximar ou vai te considerar se tu não tem nada para oferecer. Eu não tinha nada para oferecer. Eu tinha a minha palavra, que a gente diz na vila que é o proceder, né? Que é o procedimento. O proceder. É a forma de tu viver. Tu tem que ter palavra. Então, ali que tu começa a ganhar tudo. Porque daí os caras sabem assim, pô, meu, o cara aqui é sujeito homem. Não interessa se tem 11, se tem 12, se tem 13 anos. Só que tu já amadurece muito cedo. E às vezes pela parte ruim, né? Porque às vezes tu tem acesso a experiências que tu não precisava ter, né? De violência. Pô, tu imagina, cara, eu não imagino a minha neta com 11, 12 anos tendo que sair 4 da manhã para trabalhar na rua. E acabava sendo normal, por quê? Porque a gente precisava ajudar em casa. Tu não tinha essa coisa de... Hoje a gente fala muito, e eu acho que tem que ter realmente essa preocupação com o trabalho infantil. Mas dentro das vilas, cara, longe dos holofotes, isso acontece direto. Tá cheio de criança trabalhando. Tá cheio de criança sendo explorada. Hoje a gente vê muitas vezes no sinal... pode cuidar. Outro dia eu estava ali na Cavalhada, eu estava prestando atenção nisso. Eu parei o carro, aí tinha uma senhora, uma adulta, uma mulher, e nos outros 3 pontos do cruzamento tinham crianças. E aí, logo que eu estava chegando assim, fechou. Então eu parei o carro e eu baixei o vidro para ouvir o diálogo. Ela comandava toda aquela equipe ali.
As crianças não estavam vendendo ali para ajudar em casa. Ela comandava aquela equipe. Claro que a criança está ganhando um pouco, mas as crianças também estão sendo exploradas. E aí a gente vai para o outro lado, que é o lado da política. Por isso que tem a minha gratidão pela escola de samba. Porque quando a escola de samba abre para mim... O que eu queria na escola de samba? Eu queria ser ritmista e eu queria tocar na bateria, eu queria desfilar. Aí eu dou a sorte de chegar lá e ter um diretor de bateria que me exige o boletim, eu digo, tá... para mim estudar, para mim tocar, eu tenho que estudar, mas eu gosto de estudar mesmo, eu já sei que é o meu caminho, então eu já vou ter duas coisas, eu vou continuar com o meu caminho. Incrível. E eu vou ter isso aqui. Quando a minha mãe sai para trabalhar sem nada, e a gente... Cara, eu não passei fome, mas eu já tive dias que se a minha mãe não sai para trabalhar, não teria nada em casa. E ela volta com a sacola cheia, trabalhar é bom. Sim, tu teve a tua visão ali. Trabalhar né? Eu vou fazer, vou Ela sai... E tu tratar as pessoas de uma maneira correta, dificilmente tem alguma coisa que eu não acredito na minha vida. Eu acredito em tudo que vocês imaginarem, eu acredito. Ah, Bagé, tu acredita em disco voador? Eu fui fazer jogo em Varginha, eu fui estudar o que aconteceu com a situação lá do ET. Eu saí de lá acreditando que realmente teve alguma coisa lá, cara. A NASA vai sitiar Varginha para quê? Mas, enfim, isso é só um parênteses do que eu estou dizendo. Minha mãe, uma vez, tinha... eu fui criado na Restinga, então tem o bairro de Ipanema, que é bem às margens ali do rio, né, da praia de Ipanema. Ali, antigamente, era tratada a burguesia, porque ali não tinham os condomínios fechados, ali eram os casarões, ali ficava a parte rica da zona sul de Porto Alegre. Quando o ônibus Restinga saía lotado, lá da vila, quando chegava ali, esvaziava de manhã cedo, porque ali desciam todas as faxineiras para trabalhar durante o dia. Quando o Restinga já vinha lotado do centro e parava ali, ele lotava mais ainda, porque as faxineiras tinham que entrar no ônibus para voltar para casa. E aí, num desses dias que a minha mãe, que a gente não tinha nada em casa, a minha mãe me pegou pela mão e foi a primeira experiência que eu tive, assim, do quanto... a gente tem muita questão do amor de mãe, sabe? Mas a gente não tem a exata noção do que uma mãe é capaz de fazer para não deixar faltar nada. E por isso que hoje, dentro do possível, eu tento fazer tudo que eu posso para que não falte as coisas da minha mãe. Então, ela sai comigo pela mão, e a gente está falando aí, sei lá, 7, 8 anos, e ela começa a bater de casa em casa. E a minha mãe não pediu, em nenhum momento ela pediu dinheiro, nada. Ela chegava e dizia assim, vocês estão precisando de alguém para trabalhar aí? E estava um dia muito quente. E a gente chegou numa casa que não tinha cerca, não tinha muro, e perto ali do Odila Gay da Fonseca, que existe até hoje na Zona Sul. E agora, olha que coisa fantástica. Eu, junto com o Dunga, a gente está pintando a escola Odila Gay da Fonseca com um parceiro meu que eu tenho de fábrica de tinta, lá, que é a Tedox. E a gente fez esse projeto social e a gente está pintando essa escola. A gente escolheu essa escola porque a mulher do Dunga estudou ali e porque é muito perto da casa dessa senhora que, para mim, foi um anjo da nossa vida. Infelizmente, ela não está mais entre nós, que era a dona Dirce. A dona Dirce estava com a mangueira, botando água no jardim, um jardinzão bonito, um casarão. E a minha mãe bateu. E tinha lugares que a minha mãe batia e que o segurança fazia sinal, tipo, sai daqui, não tem nada aqui. A minha mãe não estava pedindo nada, estava se oferecendo para trabalhar. Mas a gente também não se abatia, seguiu. E aí a minha mãe bate nessa casa e ela disse assim, eu posso dar água para o meu filho? Estava muito quente. Eu era pequeno. E a dona disse assim, não entendi. Essa minha mãe, não, só queria dar água para ele. Ah, vocês estão com sede? E aí a gente fica assim, né? Vai mandar a gente longe, né? E a minha mãe disse assim, não precisa nem ser para mim, só para ele. Não, entra aqui. Eu nunca me esqueço, ela nos colocou para dentro de casa e tinha um piano muito grande, assim. Imagina o que era a casa. Tinha um piano muito grande. E nos fundos da casa tinha um pomar, assim, uma horta, com ameixa roxa. Cara, eu lembro, se eu fechar os olhos, eu lembro exatamente como era. Eu sempre arrepio quando conto essa história. Aí nós entramos, ela nos tratou super bem, ela nunca tinha nos visto. E ela perguntou assim, o que está acontecendo? E a minha mãe explicou assim, olha, meu marido está doente, eu tenho mais 2 filhos, e ela disse assim, a gente nunca passou fome, mas tipo, hoje eu preciso voltar com alguma coisa para casa, porque não tem. E ela disse assim, e por que tu trouxe um filho? E aí eu me lembro que a minha mãe disse assim, porque se eu deixo ele em casa, são 2 sem ter o que comer. E ele é mais velho, eu trouxe junto, porque se eu precisar fazer alguma coisa que precise ajudar com força, ele é mais velho, o outro é menor. Aí ela disse assim, não, nós vamos mudar isso aí. Aí ela entrou, eu lembro que ela entrou no pomar, ela encheu a sacola com um monte de coisa, e, cara, não lembro que moeda era da época, né? E ela pegou e disse assim para minha mãe, como é que tu veio? Aí a minha mãe disse assim, não, eu pedi para uma vizinha. Na época, cara, acho que o Vale Transporte era uma fichinha que era furadinha, alguma coisa assim.
E esse eu pedi uma passagem. Aí a dona... E a fantástica, a dona Dirce foi perguntando, ela queria saber o que estava acontecendo. Ela disse assim, tá, então não tem para voltar. A minha mãe disse, não, eu não vou voltar sem. A minha mãe sabia que ela ia conseguir o trabalho ali. A dona disse, não, vou fazer assim. Ela puxou, sei lá, que seria hoje, sei lá, 20, 50 reais. Ela deu as 2, 3 sacolas de comida para minha mãe. Ela perguntou se a gente queria tomar... Quando a gente entrou com sede, ela perguntou se a gente queria água, suco ou refrigerante. E na hora, não, a gente quer água. Porque a gente só, se ela dissesse nada, a gente ia sair e ia continuar em outra casa. Aí o que acontece? A minha mãe, ela disse assim para minha mãe, eu só vou te dar o dinheiro da passagem. Tu vai voltar agora com essa passagem, tu vai pagar a passagem que tu pegou emprestada e ainda tem a passagem para te voltar amanhã, que a partir de amanhã tu começa a trabalhar comigo. Essa dona Dirce, ela tinha uma agência de modelos de criança. E aí o que aconteceu? Aí passou, minha mãe trabalhou acho que uma semana, 2. Um dia, sei lá por que cargas d'água, minha mãe teve que me levar junto no trabalho, sabe? Eu vou te levar hoje, até tem que fazer uma coisa, acho que tu vai me ajudar lá. Eu disse, tá bom. Aí eu cheguei, e eu sempre fui muito perspicaz, assim, muito safo, sabe? E eu tinha um cunhado que foi casado com a minha irmã, que já é falecida, inclusive a minha irmã também já faleceu. E esse meu cunhado ele era bitomaníaco doente. Tanto que eu tenho um sobrinho chamado Sean Lennon, que é o filho da Yoko com o John Lennon. Né? Eu sei toda a história dos Beatles, cara. Porque eu via muita coisa assim na época de VHS. A gente ia para casa dele e ele mostrava muito isso. E aí, então, aí ela começa a tocar uma música dos Beatles. E eu falo, imagina, ela pensando, pô, guri de vila, né, cara? E na hora que ela começa a tocar, pô, isso é, sei lá, isso é Beatles. Ela disse assim, como é que tu sabe que isso é Beatles? Eu sabe, meu cunhado gosta de Beatles. Tá, e o que tu sabe dos Beatles? E eu comecei a contar. Não, quando isso. Ela pegou assim, eu falei, sério que tu sabe tudo isso? Tá, e essa aqui tu conhece? E eram acordes muito, que eu tinha ouvido muita coisa, né? E eu disse, não, essa eu conheço. E foi indo assim. Aí o que ela começou a fazer? Quando tinha evento, ela fazia evento ali na ABB, na Zona Sul ali. Então eu passo lá sempre lembro essa história. Aí, então, ela... Pô, e a ABB, cara, na época, era um clube, assim, elite total de Porto Alegre, sabe? Ainda é hoje, mas na época muito mais, sabe? Hoje é mais acessível. E aí, então, quando ela fazia o evento dos desfiles, olha o que ela fazia. Ela nunca... Não que fosse, de certa forma, ofender minha mãe, né? Porque era a realidade. Mas ela nunca chamou minha mãe de faxineira. Ela sempre dizia, a Maria trabalha comigo. Então, todo mundo que chegava lá, ela apresentava, essa é a Maria que trabalha comigo. Ela não dizia que a minha mãe fazia. E aí, quando ela fazia os eventos na ABB, ela levava a minha mãe e pagava a minha mãe a parte para minha mãe ser auxiliar de cozinha, porque daí ajudava a servir as coisas lá. Então, a minha mãe ganhava um extra e eu desfilava. E ela dava um extra para minha mãe porque eu desfilava. Olha que fantástico. Foi um anjo, cara. Então, e ali, o que deu para aprender ali? Cara, ela não nos conhecia, ela nos tratou com uma empatia total, porque a gente só pediu... Se ela tivesse oferecido a água da mangueira, a gente teria tomado e teria seguido adiante. Sabe? Ela tratou a gente de uma forma, independentemente de condição financeira, de não saber de onde é que a gente vinha. Então, acho que de tudo. É isso que eu estou falando, da gente sempre ser uma esponja, sabe? Dá para te absorvendo essas coisas de tudo, porque a partir dali, o que tu... Cara, como é que eu tenho o direito de destratar alguém? Só olha o exemplo que essa mulher deu, né? Ela não nos conhecia. A gente podia ser, por exemplo, a minha mãe podia ser uma pessoa ruim, ela estava botando dentro da casa dela. Ela nunca foi saber referência nenhuma. Ela nunca soube a nossa casa onde a gente morava. Ela comprou a história da minha mãe e passou a nos tratar bem e ponto. Ela nunca foi lá saber onde a gente morava e ela nos deu uma condição completamente diferente. Porque a partir dali a minha mãe tinha garantia e outra, e volta e meia ela chegava e colocava assim, Maria, leva isso aqui. Às vezes ela pegava assim da dispensa e ia, não, leva isso aqui, leva isso aqui. Então tinha às vezes que a minha mãe voltava ainda com coisas que a minha mãe não precisava comprar. Então tu imagina o que representou naquele momento. Talvez ela não tivesse essa noção. Ela fazia para as pessoas por bondade. Então a dona Dirce foi sempre uma pessoa assim que... E aí depois o tempo passou, a gente não teve mais o contato, mas até hoje assim, se eu vou, a minha mãe mora na Restinga ainda, né? Então, quando do local onde é que eu moro, fica mais fácil eu ir pela Lomba do Pinheiro. Mas, às vezes, dependendo do local que eu faço questão de ir ali pela Zona Sul e eu sempre dou um jeito de passar na frente da escola para ver a escola que está sendo pintada e de passar na frente da rua dela. Não sei nem se é a família dela que mora ainda lá. A casa está um pouco diferente, mas tu passa e, cara, qualquer coisa que vocês tenham vivido, experimente fazer isso. De passar, assim, para saber o que aconteceu ali. Te passa um filme, assim, é como se tu estivesse olhando a casa
Hoje ela não está na mesma cor, mas é como se só de tu olhar mudasse a fachada. Parece que a fachada volta ao que era antes, porque passa um negócio muito rápido, muito louco assim, né? Pô, hoje eu tô ali, um cara já quase batendo 50 anos, mas, poxa, eu tô ali... Olha a condição que eu cheguei na frente daquela casa, junto com a minha mãe, e olha a condição que eu consigo passar hoje na frente daquela casa. Então é muito maluco, assim, mas é uma coisa muito legal, assim, de lembrar. E aí, quando eu estou fazendo na palestra, eu levo justamente isso para a questão da gratidão. É a maneira que tu consegue retornar. Acho que gratidão eu acho que é um sentimento. Tinha que ser para todo mundo, porque tem gente que confunde humildade não é tu usar roupa velha, né? Humildade é tu poder tratar as pessoas da mesma forma que tu gostaria de ser tratado. Então, esse exemplo assim da Dona Dirce é algo que mudou a nossa vida e talvez ela tenha ido para outra dimensão sem saber o quão bem ela fez, assim. E aí, por isso é o exemplo da esponja, entendeu? Porque eu consegui também desenvolver uma relação com ela de algo que ela nem imaginava que eu soubesse. Imagina, ela tá lá, pô, tô aqui com um guri criado na vila, óbvio, não sei nem se ela pensava isso, mas ela se surpreendeu. Peraí, uma pessoa que eu não conheço, que tá vindo trabalhar na minha casa, aí vem o guri, o filho dela junto, pô, eles estão numa dificuldade tremenda, aí eu começo a tocar Beatles e o guri sabe o que é Beatles. Olha que coisa, sei lá, parece algo acima do que a gente possa imaginar, né? É um link que surpreende ela e que nos aproxima de vez, assim. E a maneira que ela passa a nos tratar. Cara, eu lembro exatamente dela passeando entre as mesas sei lá quem eram as celebridades que estavam ali, pessoas muito ricas, né? Porque era um reduto da elite de Porto Alegre na época. E, cara, ela passeando comigo de mão como se eu fosse da família. Eu era o filho da faxineira dela. E que ela nunca chamou de faxineira. Ela sempre dizia, esse é o filho da Maria. A Maria trabalha comigo. Não interessava se a Maria era a secretária, se era a tradutora. Não interessava. Era o filho da Maria. E ela fazia questão de levar a minha mãe no evento, pagava o cachê para minha mãe. A parte do que ela já pagava da casa, ela sempre dizia, não, aqui tu desempenha uma função, tu está desempenhando, eu vou te pagar outra. E aí ela passou a pagar. Sei lá, provavelmente um cachezinho simbólico, mas ela tinha essa coisa... E ali eu já me sentia, desde guri, botando dinheiro em casa, porque por menor que fosse, eu também estava produzindo receita para ajudar em casa. Então a Dona Dirce eu sempre faço questão de lembrar quem...